Boa noite, hoje é dia 6 de abril e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Hebreus 13:13 e Salmos 118, versículo 12. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá começar o nosso devocional do dia lendo a introdução da Bíblia Spurgeon da carta aos Hebreus. Visão geral do livro. Destinatários, autor e período da escrita. A Epístola aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa lugar central nela. Ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. Destinatários. A epístola começa como um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor nem os destinatários são mencionados nela. O título aos Hebreus só aparece no século II com Clemente de Alexandria. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente retoma uma tradição muito antiga. Mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus é um nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. E, no entanto, a epístola não pode ser recebida ao seu nome apenas pelo fato de haver tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem apenas estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas são frequentemente abordados como os originais do povo de Israel. Expressões como os pais, os profetas, os anciões anciões apontam para esse fato. Também a menção de Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirma o mesmo. Contudo, os destinatários chegaram à conclusão que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, versículos 1 ao 5. Esses cristãos, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da forte pressão externa pela perseguição. Essas eram pessoas, em particular, que professavam sua fé em Cristo, mas não tinham fé verdadeira no Salvador, Jesus Cristo. Em contraste com os estrangeiros dispersos, que são os judeus convertidos das diásporas, os destinatários da Epístola aos Hebreus viviam na Palestina. Isso é visto em Hebreus 10:11 e 10:34. Eles foram ensinados, amodestados e encorajados por essa epístola. Autor. O autor da epístola não menciona o seu nome. Muitas suposições foram feitas sobre quem poderia ser Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero, Silas ou até mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos se recusam a aceitar Paulo como autor, porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicos dele. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato que o autor conhecia bem Timóteo e que Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para os estrangeiros dispersos, que viviam fora dela. Se Paulo foi o autor, uma das razões para não mencionar seu nome pode ser que ele era o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus apenas como apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. O pai da igreja, Orígenes, escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito quanto à questão da autoria da epístola. É certo, porém, que um escrito de Clemente de Roma mostra muitas referências à epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia.
O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano mais tarde pelo imperador Tito no ano 70. Hebreus não menciona essa destruição, é por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 d.C. Muitos que recusam a autoria de Paulo concluem baseado em Hebreus 2, versículo 3 e 13, versículo 7, que a epístola deveria ter sido escrita algum tempo depois, até a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7, versículos 59 e 12, versículos 1 e 2, nos falam de Estevão, o diácono, e de Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem que milhares de judeus se tornaram crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Além disso, os hebreus se tornaram tardios em ouvir e ociosos. Isto foi seguido por certo declínio espiritual. É por isso que o autor nos lembra várias vezes de sua fé e devoção, que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não ficaram desanimados e fracos com a experiência de sua fé cristã, mas alguns pensavam em voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e preservar sua fé. Mas o autor também lhe diz algo muito severamente, o que significa se alguém professou sua fé no evangelho e apostatou para sua vida anterior no judaísmo. Não haverá graça para essa alma. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo, a sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os principais pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, e mais importante do que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico com as suas muitas ofertas, era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. É por isso que se pode ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho, como sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu, e Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus diferem em alguns aspectos com as outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado de Pai dos crentes, e a posição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra tendo livre acesso a Deus e um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto. Encontramos seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel mudar de ser capaz de se aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9 e 10, conforme cumprimento pela obra de Cristo no Calvário. O templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro no deserto, ou, de maneira pitagórica, a ordem do serviço judaico. Em Hebreus 8, 2 e 9 e 11, porém, a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades. Ver a Cristo. Nenhuma epístola do Novo Testamento nos aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9, porém, vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1, considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus. Capítulo 12, versículo 3, considerai aquele que suportou tais contradições. Termos importantes para a Epístola dos Hebreus. A seguir mencionamos algumas das expressões importantes e frequentes aparentes para uma melhor compreensão da Epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição. Eterno, para sempre, sempre, para sempre, eternamente. Santificado, santo, santo, santidade. Santuário, santo, santo, santo lugar, santo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 13. Capítulo 3, versículo 13 ao 16, a modestação para imitar a Cristo. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã.
Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Hebreus 13, versículo 13. Jesus, levando a sua cruz, foi sofrer fora dos portões da cidade. O motivo de o cristão sair do campo do pecado e da religião do mundo não é gostar de ser diferente, mas pelo fato de Jesus feito isso, e o discípulo deve seguir o mestre. Cristo não era do mundo. Sua vida e seu testemunho eram um protesto constante contra a conformidade com o mundo. Nunca houve tão transbordante carinho pelos homens como um encontro nele, mas ainda assim a Cristo deve sair a ele. Precisamos assumir sua posição fora do arraial, como testemunhas da verdade. Devem estar preparados para trilhar o caminho estreito e apertado. Devem ser corajosos e inabaláveis como corações de leão, amando primeiro a Cristo e a sua verdade, Cristo e sua verdade acima do mundo todo. Jesus levará seu povo para fora do arraial, para sua própria santificação. Você não pode crescer em graça enquanto estiver conformado com o mundo. A vida de separação pode ser um caminho de sofrimento, mas é a estrada para a segurança, e mesmo que a vida separada possa custar a vida, muitos tormentos ao fazer cada dia uma batalha, é uma vida feliz apesar de tudo. Nenhuma alegria pode exceder aquela do soldado de Cristo. Jesus se revela tão graciosamente que dá reavivamento tão doce que o guerreiro sente mais calma e paz em sua luta diária do que em suas horas de descanso. O caminho da santidade é a entrada da comunhão, então devemos esperar ganhar a coroa se formos capacitados fielmente pela divina graça a seguir Cristo para fora do arraial. A coroa da glória seguirá a cruz da separação. Uma vergonha momentânea será bem recompensada pela honra eterna. Sustentar o testemunho por um pouco parecerá nada quando estivermos para sempre com o Senhor. E esse é o nosso devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas o autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, torna um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Os outros títulos incluem a designação de Salomão, o Salmo 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42, 44 ao 49, Etam, Salmo 89, Emã, filho de Corá, Salmo 88, e Moisés, Salmo 90. Todos eles Salmos consistem em hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mais usados pela comunidade. Se considerarmos se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data de composição varia do tempo de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, século VI a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre a ação de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações
da vida. A luta para entender os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam à experiência da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde um segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são salmos ou clamores a Deus em ocasiões de angústia. Salmos reais, 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmo de entronização, 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didáticos, 19 e o 119, os quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os Salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhando seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E esta é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Em nome do Senhor as destruí. Salmo 118, versículo 12. Nosso Senhor Jesus, por sua morte, não comprou apenas o direito a uma parte de nós, mas ao homem inteiro. Ele contemplou em sua paixão nossa santificação integral, espírito, alma e corpo, para que nesse reino triplo ele possa reinar supremo sem um rival. É a função da natureza recém-nascida que Deus deu aos regenerados, fazer valer os direitos do Senhor Jesus Cristo. Minha alma, na medida que é um filho de Deus, tudo em você que ainda pertence ímpio deve ser vencido. Você deve submeter todos os seus poderes e paixões ao cetro de prata do reino gracioso de Jesus. E não deve estar satisfeito até que é rei, aquele que é rei, pela compra se torne rei, pela graciosa coroação e reino soberano em você. Vendo então que o pecado não tem qualquer direito a partir algum, vamos para uma boa e justa batalha em nome de Deus, quando buscarmos eliminá-los dentro de nós. Meu corpo é um membro de Cristo, devo tolerar sua sujeitação ao príncipe das trevas? Minha alma, Cristo sofreu por seus pecados e a redimiu com seu precioso sangue. Devo suportar em sua memória se torne um celeiro do mal, ou suas paixões sejam brasas de iniquidade? Devo permitir que o meu julgamento seja pervertido pelo erro, ou que minha vontade seja conduzida aos grilhões da iniquidade? Não, minha alma, você é de Cristo, e o pecado não tem direito sobre você. Seja corajoso quanto isso, cristão. Não fique abatido, pois seus inimigos espirituais jamais poderão destruí-los. Você é capaz de vencê-los, não por sua própria força. O mais fraco deles seria demais para você suportar sozinho, mas você pode e deve vencê-los pelo sangue do Cordeiro. Não pergunte como eu vou me livrar deles, pois são maiores e mais poderosos que eu, mas se fortaleça e espere humildemente no Senhor, e poderoso Deus de Jacó certamente virá para resgatá-lo, e você cantará a vitória por meio de sua graça. E esse é o devocional dia 6 de abril. Amanhã nós voltamos Amanhã nós só teremos o devocional do dia, porque é aqueles casos onde o livro base é o mesmo, que é o livro de Salmos que a gente leu agora há pouco. Então amanhã nós teremos somente o devocional do dia lá no Instagram. Então tenha um bom resto de semana, um bom início de semana, um bom resto de segunda-feira